Muito bem, nós dando então continuidade ao tema do mês do lar, família, o que tem semeado, né? Vamos essa noite falar sobre a semente da virtude. Só para relembrar, nas semanas anteriores, na semana passada especificamente, nós falamos do trabalho árduo que dá para cada um de nós, membros de uma família, quer seja o pai, a mãe, o filho, o irmão, tem em manter no jardim do coração as boas sementes. Nós temos que diariamente arrancar as sementes ruins que nascem em nossos corações. As obras da carne nada mais são do que essas sementes, nós falamos ali de gato, né? Que nascem nos corações, brotam nos corações daqueles que não exercitam o estar cheio do Espírito Santo. Ou seja, aquelas pessoas que deixam de orar, de ler a palavra de Deus, ter comunhão uns com os outros e testemunhar do amor de Cristo para as pessoas, e no lugar disso desperdiçam o tempo com coisas supérfluas, como passar tempo em demasia em frente à TV, dedicar mais tempo aos passeios, saidinhas, barzinhos, happy hours, lanchonetes. Fatalmente as sementes ruins encontrará terreno fértil para germinar. Não tem nada de mais você sair, tomar um lanche com os amigos, você assistir um programa de televisão ou ir jogar um futebol. O problema é quando essas coisas se tornam excesso e elas acabam tirando aquele primeiro lugar que devemos ter, que era buscar a Deus. Então, essas sementes vão começar a brotar. Falando hoje, então, das virtudes que devemos semear em nossas famílias, um escritor americano escreveu um artigo em 1995, um artigo dia 11 de dezembro, o nome dele é Daniel Taylor, e ele fez a seguinte pergunta. O artigo chamava Em Busca do Caráter. Então ele perguntou: as pessoas têm caráter ou o homem é caráter? E aí ele mostrou a diferença que existe entre as duas coisas. Caráter não é algo que se tem, é algo que se é. A gente pode falar, é uma pessoa de bom caráter, tem caráter, mas na verdade ela é alguém que demonstra esse caráter nas suas práticas diárias. Mostra de modo inevitável tudo que ela faz. Ela não está sempre vigiando, procurando, agora tem que dar um bom exemplo, agora tem que demonstrar caráter. Não. Em todos os aspectos da sua vida, em todas as áreas da sua vida, ela vai estar mostrando esse caráter. Então, ele continua, né? E pergunta: como é que se pode desenvolver o caráter que Deus deseja que sejamos? Agora, antes de continuar, seria interessante nós respondermos, né? Entender o que é caráter. Segundo o dicionário, caráter é um termo usado basicamente, né, ou especialmente na psicologia, como sinônimo de personalidade. Em linguagem comum, o termo descreve os traços morais da personalidade, ou seja, é um conjunto de características, traços relativos à maneira de agir e reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio, ou índole moral. É a firmeza e coerência de atitudes. O caráter é o que define a personalidade de uma pessoa. Então isso é caráter. E talvez o Salmo 15 ele seja uma boa passagem que revela ao que se refere ao caráter de um filho de Deus. Salmo 15, o salmista diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio,
e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Então, Salmo 15 mostra um homem ou uma mulher, cada um dos filhos de Deus, que vão expressar essas qualidades na sua personalidade. Ou seja, terão personalidades e elas devem estar sendo não apenas na presença de Deus, mas em qualquer momento, no trânsito, no trabalho, na escola, em casa. Nós vamos mostrar isso, porque o Filho de Deus, o crente do Senhor Jesus Cristo, andando na presença dele, revelará esse caráter, essa virtude. Viver retamente, falando a verdade que vem do coração, e não tentando expor uma personalidade que não é dela. E eu acho que esse autor, Daniel Taylor, ele é feliz quando diz que o nosso caráter será revelado à medida que vivemos em família. Porque o laboratório da sociedade é a família. É lá na família que nós revelamos quem nós somos. Muitos podem viver o que eu classifico como dupla personalidade. Então, a pessoa no trabalho ou na escola é uma coisa. Lá ela age de maneira, em casa ela é completamente diferente. E não são poucos os casos em que um pai e uma mãe são surpreendidos quando descobrem que o filho ou a filha tem uma vida desvirtuada lá fora. Quando a mãe é chamada na escola, olha, o seu filho faz isso, faz aquilo, olha, ele está tomando drogas. Mas meu filho nunca bebeu um álcool em casa. Até o metiolato tem que ser sem álcool porque ele não gosta, né? Mas na escola já está demonstrando que ele é. Ou no trabalho a pessoa é uma coisa e de repente, quando chega em casa, ele é completamente diferente. O pai e a mãe descobrem essa vida desvirtuada lá fora. Em casa ele é obediente, é ordeiro, lá no mundo é completamente diferente. E isso tem acontecido com muita frequência, especialmente nessas épocas de redes sociais, onde as pessoas elas são uma nas redes sociais. Lá na rede social ela ama o cachorro, defende a floresta amazônica, faz juras de amor no dia da mãe, no dia do pai, mas na verdade ela não está nem aí com o seu cachorrinho, nem água ela dá para o cachorro na casa dela, pisa na grama onde está escrito não pisa na grama, e o pai com a mãe trata com desprezo total. Mas lá na rede social são as melhores fotos que ela pode postar. Isso é dupla personalidade, uma pessoa com um caráter desvirtuado. Então nós, como membros de um lar cristão, ou mesmo se só você na sua casa é crente, é dever nosso desenvolver essas virtudes, independente se estou em casa, se estou na igreja, se estou na escola, se estou no trabalho. Devemos ser uma só pessoa com uma só personalidade. Todos nós concordamos que as crianças se desenvolvem pelo exemplo dos seus pais. E até mesmo dos irmãos mais velhos. Eles miram o irmão mais velho. Se o irmão mais velho dá para virada, muitas vezes ele vai também seguir o caminho do irmão. E a criança, ela deveria ser moldada, especialmente pelos pais, de acordo com o modelo bíblico de caráter. Para que quando forem adultas, esse caráter esteja fluindo naturalmente em suas atitudes e suas opiniões. Agora, não adianta nada o pai e a mãe ensinar ao filho uma coisa, filho é feio mentir. Você não minta para ninguém. Toca o telefone, pai, é o teu irmão que vai falar com você. Ah, diz que eu não estou. A criança nota isso. E pode ter certeza, ela vai sempre lembrar as coisas erradas que a gente faz. Quem nunca aqui passou no farol do verde para o amarelo e o filho, pai, está no vermelho. Você não está no vermelho. Está sim. Não está. Quando se dirigir, você vai aprender o que é vermelho e o que é amarelo. Apesar de que às vezes você passa, né, distraidamente no vermelho, e depois de um mês chega lá o recado, você passou no vermelho. Mas criança observa tudo.
Criança, ela tem essa capacidade, especialmente o que é errado. Eu sempre, nos reuniões que nós tínhamos de casal, e nós retomamos, né? E em casa também eu sempre procurei desenvolver essa prática de quando um filho, e filho, olha, ele é sem vergonha, não adianta. É um coração pecador, como nós temos visto na escola dominical, e ali não brota nenhuma coisa boa. E aí você chega, o filho fala assim para você: pai, sei lá, posso jogar bola na rua? Não, ele fala para a mãe: mãe, posso jogar bola na rua? Ele fala: não pode, porque já está na hora de entrar para casa, o almoço está tudo pronto, a janta está quase pronta, e você não vai jogar a bola na rua. Está frio, enfim. Aí ele chega: pai, posso jogar bola na rua? Se o pai fala assim, você criou aí a Terceira Guerra Mundial. Porque ele, tá vendo, mãe, eu vou jogar bola na rua, por quê? Porque o pai deixou. Então, qual que é, tanto para o pai e para a mãe, qual que é o segredo? Quando o filho perguntar: pai, posso fazer tal coisa? O que a sua mãe disse? Ou o que o seu pai disse? Ah, não perguntei ainda, então pergunta para ela. Ou pergunta para ele. Porque, e eu tenho outra tática também, sempre responda não. Pai, posso jogar bola na rua? Não. Não é não. Ele não vai brigar. Quer dizer, ele vai brigar por causa disso, né? Mas, não quero, não vai jogar. Aí você pondera, mas a gente sabe, o dia está bonito, a rua é vazia, as crianças estão jogando bola na frente de casa. Aí depois você fala assim, não tem problema algum. O duro é você falar assim e depois dizer não. Porque mas você já falou que podia. Então ela vai pegar isso, quando você fala uma coisa que é do interesse dela, ela vai usar isso para ela. E é importante nós desenvolvermos o caráter dos nossos filhos desde pequeno. Quem tem criança pequena, aprenda isso. Não adianta você dizer para ela que é certo e errado se você faz o que é errado. E tem que ensinar, tem que doutriná-la, para que ela possa possamos forjar nela o caráter de uma pessoa de boa índole, não apenas a presença dos outros, mas você sabe que ela está na rua, mas ela está dando um bom testemunho, porque ela foi ensinada em sua casa. Aqui em Romanos capítulo 12, nos versículos que nós temos um bom exemplo, ou uma vitrine das virtudes que nós podemos desenvolver. Talvez esse texto aqui, muitas vezes, ele é tradicionalmente usado para o ensino na igreja, falando de crentes, de irmãos, né? Mas o que é a igreja se não a extensão da nossa família? Se nossa família estiver desenvolvendo essas virtudes, consequentemente será desenvolvido na igreja. E aqui então nós vemos algumas delas. A primeira, versículo 1 e 2, nos fala a respeito da santidade. Dois versículos bastante conhecidos. Inclusive, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Santidade. Podemos entender santidade de várias maneiras. Por exemplo, santidade entendemos como separação daquilo que é mal, daquilo que é errado, daquilo que é corrupto. Mas santidade também tem um aspecto positivo. Significa estar separado para Deus. E a palavra santidade significa isso. Separado, né? E é separado para Deus. Separado para o Senhor Jesus Cristo. Separado e estar cheio do Espírito Santo para poder viver para a glória de Deus. Então, tanto o pai, como a mãe, como o irmão, os filhos, crentes no Senhor Jesus Cristo, todos nós somos templos do Espírito Santo. E aí a santidade tem uma dimensão maior do que apenas deixar de fazer coisa errada. Porque tem muita gente nesse mundo que deixa de fazer coisa errada, mas não é santo, não vive na prática da santidade. Significa viver uma vida de pureza nas práticas diárias.
Por isso o exemplo que eu dei de uma pessoa ser uma coisa no trabalho e outra em casa é pertinente, pois a busca por essa santidade, ela não deve ser confinada apenas no lar ou na igreja. Vocês já ouviram aquela história da garotinha que disse para o pai era pastor da igreja, então não é dessa igreja porque não tem garotinha em casa, né? É de uma outra igreja. A filha falou para o pai assim: papai, eu queria que tivesse igreja todos os dias. E o pai, todo orgulhoso, né, pergunta para a criança: por quê? É porque você queria que tivesse igreja todos os dias porque você ama a Jesus? Ela: não, pai. É que quando nós estamos na igreja, o Senhor trata melhor a mãe e a gente, né? Então na igreja o pai é tão amoroso, é tão bondoso, gentil, mas dentro de casa é terrível. E a criança olha isso. Santidade deve ser uma prática, não apenas um comportamento dentro da igreja. Como eu disse, o lar é a extensão da igreja. Se nós não estivermos praticando a santidade na igreja, em casa, nós podemos enganar por um tempo dentro da igreja, mas não por muito tempo. Logo seremos revelados. Outra coisa é a humildade, versículo 3. Porque pela graça que foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso significa que cada membro da família não pense mais em si mesmo que deve. Isso aqui é complicado, principalmente entre os irmãos, que existe concorrência entre eles, né? Um quer ser melhor que o outro, quer mostrar que é mais inteligente, quer mostrar que é mais hábil, quer mostrar, enfim, que é melhor no futebol. E a humildade é algo que nos deve pensar no outro melhor. Então, uma criança chega na escola com a nota 6, o outro chega a nota 8. O de 8 vai querer mostrar: eu sou bom, eu sou isso, aquilo, né? Se ele não tiver humildade. Ao contrário, com humildade, ele vai falar assim: você tirou bem, mas você pode melhorar. Eu te ajudo a estudar. Porque cada membro da família, no seu papel, como eu disse, quer seja pai, quer seja a mãe, ou especialmente os pais, né, que têm autoridade, especialmente sobre os filhos, eles devem, e aí os filhos também devem reconhecer que essa autoridade foi dada por Deus, mas eles não devem abusar disso como fosse algo adquirido por si mesmo, mas é algo que é dado por Deus. O filho que vê um pai tratando a esposa, por exemplo, com amor, com humildade, muitas vezes eu ouvi falar que o brasileiro é machão, é machista, né? Brasileiro é machista. Eu, sinceramente, não sei de onde tiraram isso, que com certeza não são as pessoas que eu conheço. Porque um chefe da família, ou marido, ele vai ajudar a esposa, por exemplo, se ele não sabe cozinhar, lavar a louça, ele vai poder lavar. Mas eu sou homem, não vou botar minha mão na água. Por que não? Por que eu não posso ajudar a esposa a lavar a louça, a secar, né? A guardar? Alguns gostam de cozinhar, então 1, 2 vezes na semana eu vou cozinhar. Não, mas eu sou o chefe da casa, eu tenho que ser servido. Eu lembro de um irmão, não vou falar o nome para que vocês não identifiquem, mas ele diz assim, ele falou assim uma vez na frente da esposa: eu lembro do meu paizinho, chegava em casa, tirava o sapato, a mãezinha vinha, botava um balde de água no pé dele e fazia massagem. A esposa disse: você está pensando como fazer isso, não vou fazer. Não vou dizer o nome, vocês conhecem a pessoa, a figura, né? Mas tudo bem se o marido trabalhou, está cansado, com dor, a esposa quiser fazer isso, mas não é obrigação dela fazer isso. Massagem do pé. Eu, Elizabeth, 3 vezes por semana faz massagem do pé, se deixar a semana inteira, né? Então, às vezes ela pega lá, tem umas pomadas dela lá, faz massagem do pé. Qual o problema?
servir como serviçal dentro de casa. Qual o problema? Alguém que se acha na posição acima, se rebaixar para fazer aquilo que aos olhos do mundo não é função da pessoa. Mas olha, quando um filho vê o pai tratando bem a mãe, ele não terá motivo para tratar mal a esposa no futuro. E quando uma filha vê a mãe desprezando ou humilhando o pai, fatalmente isso ela fará com o seu futuro esposo. Aquele ditado que diz que o fruto não cai muito longe do pé, ele é mais verdadeiro do que você possa imaginar. Porque os filhos não observam. Então, Tainá, eu espero que o Pedro responda lá na louça para você, tá? Porque ele tem exemplo de casa. Uma coisa eu gosto de cozinhar também, né? Então, se está aí melhor, está em vantagem. Mas assim, os filhos olham, observam e fazem. Agora, não significa que se meu pai não faz, eu não vou fazer porque meu pai nunca fez. Não, eu vou ser diferente, eu vou querer ajudar. Eu vou querer participar. A humildade em se colocar à disposição para ajudar o outro. A irmãos, né, que há essa concorrência muito grande, a humildade de, não, eu vou dar um lugar a você, para você estar ali, tirar vantagem na frente, né, porque se eu fosse o primeiro aqui. Então, faça a minha vez, fique você na frente, faça você primeiro, enfim, quantas coisas dentro de um contexto de família, um irmão pode dar mão, abrir mão, para que o outro seja beneficiado. E aí entra a consideração, que é os versículos 4 até o versículo 9. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo, em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferente dom segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério dediquemos ao ministério, ou que ensina, esmere-se em fazê-lo, ou que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem. Embora, como eu falei, o contexto é a igreja, mas aqui nós podemos, por exemplo, mostrar que a mutualidade dos dons uns dos outros a serviço dos irmãos em casa. Como eu disse, um irmão que tem uma capacidade melhor, ou um entendimento melhor, ou uma facilidade melhor na matemática, pode se colocar a serviço do irmão que tem mais dificuldade. Qual o problema? A gente sabe que a maioria das vezes isso acontece, né? O irmão chega e fala, você é burro mesmo, né? Mas se ele é filho de Deus, crê no Senhor Jesus Cristo, isso não deve estar nele. Ensinar, então, servir. Aqui o contexto da igreja de Corinto, de Romanos, é o serviço. Cada um com o seu dom sirva na igreja, mas cada membro dentro de casa, da família, cada pai, a mãe, os filhos, os irmãos, servir o outro. Ser generoso. Os pais modelando o coração das crianças pela maneira que estão agindo, demonstrando como trata as pessoas, né? Se o filho observa o pai, como ele trata lá, sei lá, alguém vai entregar uma pizza, o pai trata com desprezo, com raiva, ou a moça no caixa do supermercado, o filho vê lá, ela deu o troco errado, o pai escondeu o dinheiro. Cadê o exemplo? O filho observa tudo isso. Cadê o espírito de generosidade, de bondade? Né? Alguém que vem te auxiliar em algum serviço dentro de casa, energia, água, internet, enfim, e o filho observa como que é tratada aquela pessoa com desprezo, ao invés de demonstrar consideração por aquela pessoa, ele vai absorver tudo aquilo ali, fatalmente ele vai demonstrar isso no futuro, no seu próprio lar. E os membros da família deveriam também tratar bem os demais membros dessa família. Talvez a palavra do
o capítulo 12, a chave dela, seja esse do versículo 9, amor. Porque tudo se resume no amor. Uma vida transparente, uma vida de quem se apega ao bem e detesta o mal, como Paulo fala aqui nesse versículo, né? Se pegando ao bem e detestando o mal. O amor vai ser a liga que une os corações, as mentes, as vontades e as vidas dos membros do lar. Se você não estiver semeando o amor no seu lar, dificilmente você vai colher outra coisa senão ódio. O amor é um laço que se torna instrumento para que possamos aprender a dar e receber, a ser generosos, a considerar o outro acima de nós mesmos. E Paulo continua, e o quarto aqui é devoção. Versículo 10: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, amor de irmão, preferindo-vos em honra uns aos outros. Paulo menciona a devoção. Nós devemos ser devotos uns dos outros. Se o amor é ativo, ele será devotado, ou seja, ele será dedicado ao próximo, aos da família. Nós faremos o máximo para ajudar aos membros da nossa família. Nós faremos o máximo para ajudá-los nas suas necessidades, no seu desafio, para que elas sejam melhores, para que elas possam, inclusive, seguir o modelo que é o modelo do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, isso é muito difícil dentro de um lar, porque é ali o laboratório, que é onde a gente tem todas as nossas características, né, reveladas. Não dá para esconder dos membros da família, mas nós temos que lutar para banir essas coisas. Mas, pensando em irmãos, a maioria dos irmãos, especialmente quando são mais novos, né, eles exploram os pontos fracos do outro. E dificilmente ele vai enaltecer as virtudes do irmão. Os elogios são: você é burro, você é feio, você é isso, você é aquilo. É sempre tentando desprezar. Não há palavras de elogio, né? Olha como você está bonito hoje, olha que roupa bonita ficou em você. Você é meu irmão lindo, né? E meu irmão querido. Dificilmente você vai ver isso. E deveria ser algo constante. Da mesma forma, o marido e a esposa, muitas vezes numa discussão, o marido gosta de dizer, ou a esposa, né, numa discussão, tanto um como o outro, gostam de dizer o que o outro é, e geralmente de forma exagerada. Nunca dizem o que realmente são. E nessas discussões, as pessoas, elas capricham nos pontos negativos que nós temos. Mas se nós tivermos devoção para com os membros da família, esse exercício nos levará a sermos fervorosos, ou seja, fazer aquilo fazer com que o ambiente familiar seja um ambiente alegre, um ambiente onde o Senhor como Paulo fala aqui, honrando uns aos outros, e o versículo 11 completa dizendo que fazendo isso como se estivesse servindo ao Senhor, no zelo, diz o versículo 11, né? No zelo, sejamos remissos, sendo fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, o meu comportamento para com os membros da minha família deve ser aquele comportamento como se eu estivesse a serviço do Senhor, trabalhando para o Senhor, não achando que uma coisa que de fato não é tua obrigação, mas que você pode fazer porque você está fazendo como se fosse para o Senhor, e você não está querendo fazer isso para ganhar pontos, mas tão somente porque você tem uma devoção, você tem uma alegria em participar das coisas do lar. O versículo 12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Paciência.
Uma virtude que requer paciência, né? Desculpando o trocadilho, mas é interessante que é uma das coisas que mesmo se mostra dentro de um lar, é isso. Eu estava pesquisando o termo hebraico, frequentemente usado para traduzir paciência ou longânimo, também pode ser traduzido como nariz ou respiração longa. Quando a Bíblia fala de um nariz longo ou de uma respiração longa, ela usa de uma metáfora para exemplificar o fato de que quando uma crise aparece, a pessoa deve respirar fundo e se conter. Por isso esse termo. Lá em Êxodo 34:6 nós vemos assim. Vamos ler lá o texto. Pensei que ele tinha marcado aqui, eu marquei não. Êxodo 34, versículo 6. Passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Longânimo aqui, em hebraico, pode ser traduzido literalmente como nariz longo. Então seria mais ou menos algo mais assim: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e de nariz longo. Por que isso? Para destacar a infinita paciência de Deus. O autor bíblico diz que o Senhor tem 2 longos narizes. Ele demora a pegar água. O hebraico que transmite a ideia de longo, comprido, respiração longa ou nariz longo. Significa, então, literalmente, há o conceito de que quando a ira se manifesta, ela é acompanhada de uma respiração. A ira, ela é acompanhada de uma respiração rápida e curta. A pessoa irada é assim, mas uma pessoa paciente, longânima, ela respira fundo, respira com calma, e aí então ela vai agir. Então, antes de devolver com a mesma moeda, nós devemos respirar fundo, cantar a musiquinha que o nosso irmão Marco ensinou no domingo passado. Como é que é? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, no 10 já me acalmei. Eu conhecia 1, 2, 3. O que é 1, 2, 3? Não. 1, 2, 3. Cante e acalma de uma vez, algo assim. Mas é isso aí. Conta até 10, fala, né? Conta até 10. Vai contando até 10. Então, nariz longo. É isso, respira fundo. Aí, em vez de você explodir, você acalma. E como eu disse, ao invés de pagar com a mesma moeda, você simplesmente responde com mansidão, com paciência. O versículo 13 diz para praticar o bem. Versículo 13 e 14, né? Vou voltar aqui para Romanos 12, versículo 13 e 14. Compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. A prática do bem, como membro de uma família, eu devo agir de modo que a prática do bem seja algo comum, usual. Praticar a hospitalidade, por exemplo, não é apenas receber alguém em sua casa. Seria estranho você, marido, oferecer hospitalidade para sua esposa, para seus filhos. Eles moram na sua casa, são membros daquela casa. Mas praticar a hospitalidade aqui, no contexto de família, é ser amável com os que são da casa, acolher, como já falamos, com um amor serviçal. Por exemplo, um irmão se levanta da sala, vai até a cozinha buscar água, e o outro diz: pega para mim também. Qual é a resposta mais comum nesse caso? Folgado. Vai buscar você, folgado. Ao invés disso, vai, busque água. Cadê a hospitalidade para com os de casa? Eu lembro quando eu era criança,
Na época não tinha controle remoto da televisão, né? Então, muda de canal, você está mais perto da TV. A gente tinha capacidade de fazer assim, não, deixa eu ver quantos passos eu estou. 1, 2, 3, 4. Voltava, você. 1, 2, 3, você está mais perto, então vai você. Olha só, já tinha mudado o canal, mas é isso. Telefone, então, quando surgiu, né? Surgiu o telefone, não, né? Quando instalou o telefone em casa, nós éramos o único que tinha telefone no bairro, né? Tinha a padaria e instalou em casa. E o nosso número era o número do Clube Hípico Santo Amaro. E no começo era uma briga, tocava o telefone, todo mundo queria atender. Obrigado. Para atender. E aí era Clube Hípico Santo Amaro, não, o número mudou, a gente tinha até um número deles, né? Pegamos, descobrimos o número para poder passar para a pessoa. Passaram ali 1 mês, 2 meses, ninguém queria ter o telefone. Vai você, não, vai você, vai você, vai você. Quer dizer, ao invés de vai você folgado, faça, leve um copo d'água, né? Demonstre um espírito né? da prática do bem. Talvez alguém fale assim, mas é que você não sabe o irmão que eu tenho. Ele vive mexendo as paciências. E agora você quer que eu leve um copo d'água para ele? E eu acho que Paulo, pensando nisso, ele já responde no versículo 14: abençoai os que nos perseguem. Abençoe aquele que é folgado. Você quer? Ele vai ficar surpreso. Se ele pedir um copo d'água e você levar, ele vai falar: você cuspiu aqui? Ele vai falar: você não pediu água? Está aí a água, meu irmão. Você botou aqui dentro, hein? Por que você nunca fez isso? Mas comece a praticar isso, para você ver como o ambiente familiar vai melhorar. E o último característica, que são os versículos 15 e 16, que é alegria e sentimento mútuo. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos próprios olhos. Aí se pudesse até continuar o final do versículo do capítulo, né? Mas talvez você possa pensar que esse é o ideal inatingível em sua casa. Como que em casa, a minha casa pode ser assim? Eu ser uma pessoa que abençoe, ou ser abençoado pelo meu irmão, ou o meu irmão chorar por mim, ou eu chorar por ele. Como é que pode o meu lar ter o mesmo sentimento, né? Com ser condescendente com o meu irmão, com o meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa. Mas agora, se nós estivermos individualmente dispostos a assumir que vamos agir assim, dando o primeiro passo, então as coisas começam a mudar. Se a ideia é você lançar semente para produzir fruto, comece lançando essas sementes dentro do seu lar. Não espere que ele retribua da mesma forma no começo, mas com o tempo ele vai aprender a retribuir. Agindo assim, nós estamos fazendo a nossa parte, devemos orar para que Deus possa tocar no coração dos demais dentro da casa, fazer com que eles aprendam, assim como você está demonstrando. E aqui eu estou pensando no contexto onde todos os membros da família são crentes, mas eu já vi testemunho de pessoas em que o filho ou a filha ganhou o pai e a mãe para Cristo quando se converteram, porque tiveram mudança de comportamento dentro de casa. O filho passou a ser obediente, a filha passou a ser mais amorosa, e os pais falaram: mas espera lá, o que aconteceu com ele, ou o que aconteceu com ela? Que mudança foi essa? Foi desde quando ela começou a frequentar aquela igreja, desde que ela aceitou Jesus Cristo como Salvador, e os pais foram atrás também para conhecer isso. Então a transformação do seu irmão vai começar na sua transformação. O texto termina aqui, no versículo 16, dizendo que nós não devemos ser sábios aos próprios olhos. Isso significa
que nós não devemos ser sábios de acordo, isso significa que nós devemos ser sábios de acordo com os olhos do Senhor, não com os nossos olhos. Ser sábio aos próprios olhos significa estarmos sempre armando esquemas, engendrando situações para que saiamos sempre bem, ou dando desculpa de alguma coisa que aconteceu, ou montando algum esquema para sair beneficiado. Aos nossos próprios olhos, nós sempre seremos bons, mas nós devemos ser sábios diante dos olhos do Senhor. Se nós tivermos essa consciência de que Deus está olhando para os meus atos, eu vou procurar mudar as minhas atitudes. A virtude nos fará viver vidas transparentes aos olhos do Senhor e aos olhos, consequentemente, aos olhos das pessoas, aos olhos dos membros da minha família. Eu espero que a semente da virtude esteja brotando no seu coração para a glória do Senhor. Nós começamos a primeira mensagem falando que Deus criou o lar, Deus criou o homem e a mulher para a sua glória, que a sua família possa desfrutar de comportamento de cada um de nós dentro do lar, desfrutar de virtudes boas para a glória do Senhor. Que Deus abençoe. Amém?